E o papo de hoje é com Vanessa Nascimento, ela que é mãe, esposa, contadora. Eu quero saber como é que essa mulher dos números saiu para um mundo tão subjetivo que é estudar pessoas. E ela hoje é Master Coach. Eu tenho um papo muito legal para bater com Vanessa hoje. Quero que vocês conheçam a Vanessa e a história dela, que é inspiradora para mulheres, para casais. Então, Vanessa, primeiro eu quero que você se apresente contando um pouquinho dessa história, assim, como foi que essa transição de carreira chegou na sua vida? Uau! Então, eu sou Vanessa Nascimento, eu tenho 36 anos e há 10 anos, há 12 anos, na verdade, eu me formei, né, em contabilidade, atuei por 10 anos na área de finanças. É uma área que, de verdade, assim, eu amo, eu me sinto muito bem fazendo aquilo ali, com planilhas, com números, mas, assim, atuei por 7 anos de fato, ali numa empresa e deixou de fazer sentido para mim estar ali sozinha na frente de uma tela, buscando algo que eu não sabia o que era naquele momento. Então, eu passei 7 anos vivendo um desconforto, mas deixando, como dizem No por aí, automático. deixando a vida me levar, de fato, no automático. E quando a minha filha nasceu, aí vieram outros sentimentos, vieram muitos questionamentos. Eu iniciei um processo de muito conflito interno mesmo, sabe? Ai, quem nunca, né, gente? Que mulher, que mãe não passa A nesse limbo de maternidade, quem né? sou, quem De quem serei. sou, de o que é minha prioridade agora, né? Acho que foi a pergunta que eu mais me fiz naquele momento ali do primeiro ano, principalmente. O que é que de fato eu preciso focar? Qual é a minha prioridade? O que é que eu tenho que fazer agora? Qual a idade dela, A minha Vanessa? filha tem 5 anos. E aí, quando ela fez 3 anos, foi criada numa creche, né? Os 2 horários, ela ficava lá. Isso também me incomodava muito, pelo fato, inclusive, de eu ver ela andando, de eu ver ela comendo as frutinhas, os alimentos, tudo pelo celular. Então, a dona da creche que eu tenho, eu sou muito grata, mas ela me mandava todas essas fotos e tudo isso pelo celular. Toda primeira vez da infância dela, você via Eu não acompanhei remotamente. de perto. E isso começou, de fato, a criar muitos conflitos, além do ambiente em que eu estava, né, trabalhando, que não estava, me fazendo tão bem, Não estava desculpa, não saudável, né? estava saudável. E aí eu comecei a me questionar, tipo, até quando eu preciso viver aqui, até quando eu preciso, de fato, passar por isso, sabe? O que é que eu preciso fazer? E o que foi mesmo, assim, você lembra o start mesmo? Assim, não, tchau, é isso, vou embora. Foi quando a minha ficha caiu, assim, com relação ao meu casamento. Eu entendi que a Hum. minha família estava indo embora, sabe? Não só a Vanessa, não só a maternidade, mas a minha família, de fato. Eu comecei a entender que a gente estava muito distante, que a gente não se falava direito, que a gente não se expressava, que a gente não conversava. E aí foi quando eu sentei com ele e, graças a Deus, tive o apoio de fato dizer: "Não, pode sair que daqui para frente a gente vai, ver o que é que vai acontecer", porque eu não tinha uma proposta, Eu vou fazer isso, foi não a tinha um pergunta plano. que mais fizeram para mim quando eu pedi demissão. Eu trabalhava num cargo de confiança, eu tinha um bom salário, eu tinha 7 anos de empresa, então por quê, né, o que é que está acontecendo? Vai sair para fazer o quê? Para onde, na verdade? Era para onde você vai? Qual foi a proposta que você Para casa. recebeu? Eu vou E para casa. Eu foi a não... resposta que eu dei. Eu preciso retornar para minha casa, emocionalmente eu estou muito cansada, eu estou muito desgastada, sabe? Eu preciso olhar para mim, eu preciso, de fato, cuidar de mim. Foi essa a resposta que eu dei. Então, o processo ele começou no resgate da sua família, é isso? Sim, Aí sim. foi quando você descobriu o coach como uma forma de... Isso, 4 meses depois, Deus ele é perfeito, assim, né, 4 meses depois eu estava dentro do maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E foi ali que começaram as primeiras consciências, foi ali que eu comecei a entender, de fato, o que é que eu estava fazendo, o que é que eu estava repetindo, né, que é algo que a gente aprende no coaching, a gente repete padrões dos nossos pais, e era o que eu estava fazendo. Inclusive, a profissão, o setor e o subsetor que eu trabalhava era exatamente igual ao da minha mãe. Então, você vê o quanto isso é forte, de não saber falar sobre mim, de não saber. eh, e de entender que eu não fazia o que eu gostava, que eu não comia o que eu gostava, que eu não vestia, eu não tinha roupa para sair.
porque eu trabalhava de farda. Então, quando eu disse, não, vamos sair, olhava assim pro meu guarda-roupa e falava, meu Deus, E agora, né? o que é isso? Sabe? Tudo isso mexeu muito comigo. E veio o coach, veio todos os treinamentos, veio toda uma jornada aí que fez com que eu resgatasse primeiro a Vanessa, sabe? Primeiro o meu eu. Então você passou por isso há pouco tempo. Tem quanto tempo dessa demissão? 2020, agosto de 2020. Vai fazer Vai 2 anos. fazer ainda 3 3 anos. Vai anos. fazer Isso, 3 anos. 3. Pronto. Nesses 3 anos, para a mulher que está te ouvindo, está te assistindo, que ela hoje ela sente que ela está nesse desconforto, talvez não tenha identificado ainda o que é que você diria assim, como um primeiro passo, ou quais seriam as 3 orientações iniciais para essa mulher que se sente assim? Então, a primeira delas é olhar com amor, sabe? Olhar para você com amor. Porque você não nasceu para ser infeliz, você não nasceu para viver um relacionamento, né, abusivo, você não nasceu para viver num trabalho simplesmente pelo dinheiro, que Sim. muitas mulheres, muitas pessoas vivem ali simplesmente pelo salário, mas a primeira pergunta, até que ponto isso vale a pena para mim, emocionalmente, né? Olhar para sua família, olhar para você, de fato, com amor. Como é que tá a sua vida? Parar para poder analisar. A gente precisa desacelerar. Uma hora na vida a gente vai ter que desacelerar. Por bem ou por Por mal, bem né? ou por mal. No meu caso foi por mal, né? Mas hoje a gente tem muitos conteúdos, né? Que podem dar esse suporte aí de forma gratuita, de como fazer isso. Né? Eu estou sempre falando no meu Instagram, sempre falando, trazendo, né, essas ferramentas, né, para poder Sim. ajudar nesse processo inicial. E, assim, a segunda parte é buscar mentores, né? Buscar, mas eu não tenho condição, mas você consegue ali, muitas pessoas ajudam e para mim os mentores foi um divisor de águas. O meu processo de coaching individual foi um divisor de águas, assim, para mim, para minha consciência e entender que é possível, Sim. sabe? Se é possível para mim, se foi possível para você, é possível. Ninguém nasceu para viver infeliz, ninguém nasceu para viver triste. Então, entender que sim, é possível mudar de vida, é possível ser, né, feliz, é possível ter uma família feliz. Nem tudo é perfeito. É bom a gente, né, trazer essa verdade, Sim. né? Porque às vezes as pessoas olham para mim, eu recebo muito no meu Instagram. Ah, porque você prega uma vida perfeita. E não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. Eu não sou perfeita, eu tenho minhas dificuldades, assim como você tem as suas, e a gente está sempre falando sobre isso. Sim. Mas entender que não existe perfeição, mas que você pode sim ser feliz, você pode sim ter Ou uma buscar a vida melhor melhor. versão sua, da sua família, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal, Vanessa, é que você não tem amarras na hora de expor o que você viveu, a sua transição de carreira, o seu processo de se valorizar. Então, você traz, né, as fotos do antes e do depois, né? E você expõe a questão do seu casamento. Eu acho isso muito legal. A primeira vez que eu li, será que isso realmente vai entrar na comunicação dela? Ela vai falar, né, Uhum. que o casamento dela chegou nessa linha tênue, porque muitas pessoas passam, mas não querem falar sobre. Sim, E sim. eu acho, assim, foi algo que me aproximou muito de você, né, ver, assim, 100% de verdade, transparência. Hoje você sente que o fato de expor essa sua história e o seu casamento, né, digamos assim, que estava lá no fundo do poço e resgatou, você sente que isso faz diferença? Faz diferença. Porque é verdade, né? É vida real. As Nem pessoas todo mundo está percebem, né? preparado para poder resgatar um relacionamento do zero, um relacionamento com dificuldades, um relacionamento com o que chegou ao ponto de ter uma traição. Nem todo mundo chega e diz no dia que eu for traída, eu não vou aceitar. Eu não vou perdoar. O Mas discurso é esse, o né? discurso é esse. Mas na realidade, quantas mulheres vivem, sabem que são traídas, sabe, mas nem fala, nem se expressa, nem tenta resolver, nem tenta entender, Ou nem né? tá vendo, né? Nem Nem quer tá ver, vendo nem tá aquilo vendo, acontecer. né? Porque vive como eu vivi, achando que estava tudo bem, né? Mas quando você de fato começa a se aprofundar naquilo ali, você começa a entender que não é só sobre um ato, que existe Sim. tudo, né? Todo um processo por trás daquilo ali. Vanessa, e nesse processo, né, do resgate, da família, do casamento, teve algum episódio, assim, que foi marcante, que você, né, de repente pode trazer para ilustrar aqui o quanto esse processo,
ele desperta a gente, ele acorda, né? Porque às vezes Sim. nesse automático não tá vendo ali a vida, o casal, a família. Tem algum episódio que você pode, né, abrir aqui, já que você é uma mulher transparente e não se incomoda de falar suas verdades, que você poderia ilustrar, assim, para as consagradas que estão nos ouvindo, de repente até se reconhecerem? Então, tem 2 momentos, né. O primeiro dele e os 2 aconteceram dentro de uma mentoria que eu fiz de casais. Eu acho muito importante a gente se abrir, conversar, né, com o cônjuge, com o seu marido, para mostrar para ele o quão é importante estar nesses treinamentos, nessas mentorias, nesses retiros espirituais, o casal. Uhum. Então a primeira que a gente foi, teve um momento que era uma ferramenta onde ele tinha que falar para mim tudo que ele não estava, feliz, que ele não se sentia satisfeito. E eu No não podia casamento. falar nada, Só ouvir. só ouvir. Sem aquela chance de, mas olhe, mas Não, veja bem, mas e não, não, você, né? não, Porque às não, vezes a não. gente tá sempre na defensiva, querendo Exatamente. justificar, né? E foi E aí lá justamente você isso. calada O estava. objetivo da ferramenta era esse, era que eu escutasse. Então, quantas vezes a gente não escuta o outro que está ali do nosso lado, né? A gente tá sempre na defensiva, sempre querendo se A pessoa justificar. tá falando e você já tá elaborando a sua resposta, o seu Várias caso. respostas, várias, mas não podia falar. Então, que também foi muito bom, porque a partir dali ele começou o quê? A falar, a se expressar, Hum, porque ele o que pensou? Eu vou falar e ela não vai me acusar, não vai, né? Quantas uhum, vezes a gente tá sempre sim. acusando e apontando o dedo pro outro. E a outra foi, tipo, algo que eu fazia que não deixava Sim, ele mas e feliz. aí? Agora eu fiquei curiosa. O que foi que o consagrado disse quando tava lá? Então, Diz uma coisa. uma delas foi que quando eu sempre chegava em casa antes, né, e às vezes ele trabalhava à noite, e várias vezes ele chegava em casa e não tinha um ovo feito, não tinha nada para ele comer. Então meio que assim, o cuidar do outro, Hum, né, eu não me sinto amado por isso, porque eu chego em casa e você não fez nenhuma comida para mim. Tudo bem que eu não gosto de cozinhar. E aí ele falou: "E eu sei que você não gosta de cozinhar, mas não custa nada pedir no iFood". Eu: "Ah, meu Deus", sabe, foi uma das coisas. E a outra que foi discussão aí, né, no nosso grupo, na comunidade, que é com relação às nossas lingeries, às nossas calcinhas, né, o quanto que isso incomodava, né, o tipo de calcinha que usava, como era. E foi, né, foi até aberto na Foi a comunidade e pauta da foi a calcinha pauta, bege. porque de fato eu vi que não sou eu, né, que passei por aquilo. E não precisa ser algo que me incomode, foi algo que eu aprendi a usar, coisas diferentes né, que deixasse ele Uhum, feliz, mas que, não me deixasse desconfortável, sim. né, que é importante você querer agradar o outro, mas não ficar bem, né. Só para que as pessoas que não viram a discussão, que não estão no projeto, entenderem, gente. Ele citou que ele tinha uma memória afetiva, né, da Vanessa, sei lá, no fim de semana, no sábado, estão lá assistindo filme, Netflix, como a gente adora ficar no conforto, e ela metia lá seu calçolão bege, né? Como todas nós amamos, uma calcinha confortável, enfim. Então, se um casamento, né, ao passar dos anos, você já vai ficando aquela história ali, né, mais distante, aquela coisa mais sociedade do que paixão. E aí, ela nem percebia essa história da calcinha até ele trazer à tona. E aí, quando a gente jogou no grupo, várias pessoas, inclusive alguns discursos eram: ah, mas ela estava pelo conforto dela, mas você não precisa deixar de estar no seu conforto para agradar o outro ou para resolver algo que incomoda o outro. Enfim, era broxante, né? N Resumindo a história para ele, era broxante Exatamente. aquilo. E não custou nada ela abrir o coração e a mente, certo? Como é que eu posso mudar isso sem deixar de ser eu mesma, sem perder o meu conforto, sem ser, né, tentar ser um personagem, mas dando espaço, né, aquele desabafo do próprio marido, né. E quantos problemas, né, não são abertos, né? Quantos sentimentos, quantas coisas eu engolia muito os meus sentimentos, né? Nas minhas emoções. Eu não me expressava, eu não falava o que aquilo que não estava bom. Sim. E para mim, assim, esse momento foi muito marcante. A mentoria fez toda a diferença pra gente, porque é o falar, né? Um momento ali que você, agora eu vou falar tudo. E a gente foi para resolver. Existem casais que não vai. Mas o fato de você ter sentado ali, ter resolvido, ter colocado para fora e ter de fato visto, entendido, né? Uhum. É importante, porque você, pô, eu fiz tudo, eu falei tudo, né? Foi tudo resolvido.
E assim, deu super certo, Quantos né? casais se separam porque não tiveram nessa oportunidade que é assim, de falar, de ser ouvido, de ouvir também, né? É uma das coisas assim, Val, que eu não sei você, mas eu escutei muito da minha mãe. Você não pode depender de homem, você tem que estudar para ter as suas coisas, o seu trabalho, né? O seu marido é o seu trabalho, né? Estude e trabalhe para não depender de ninguém. E como que eu vou olhar para aquele homem, para aquele marido com essa vulnerabilidade, mostrar uma fraqueza, mostrar os meus sentimentos, falar de mim, né? E não, eu não posso falar porque eu tenho que ser forte. Eu não posso falar, eu não posso pedir demissão agora porque eu não posso depender dele. Semana passada, uma amiga ligou. Amiga, eu tô precisando resolver a minha vida, mas eu tô sem coragem porque eu não posso depender dele. Falei, Por que não? mas Não é uma vocês sentaram e parceria? conversaram? É a primeira pergunta que eu faço, sabe? Vocês sentaram e conversaram? O que é para você depender dele? Emocionalmente você não já depende? Aí ela ficou, né, em silêncio. E aí a gente sempre tá conversando com relação a isso, porque é algo que ela quer muito sair do emprego, quer muito sair daquele lugar, como eu queria. E o que foi a primeira coisa que eu fiz? Sentei, Conversou. conversei, cheguei a um acordo e hoje eu tô aqui. Se eu não tivesse feito isso antes, Então, o né? primeiro passo da demissão, na verdade, foi conversar com ele, né? Conversar com ele. Que é o maior envolvido, né? Seu Exatamente. parceiro. Vanessa, hoje quem precisa dessa sua ajuda, seja para transição de carreira, seja para voltar, né, ao centro da sua vida, num momento como esse, pós-maternidade, que a gente se perde ali um pouquinho Uhum. nesses papéis, a mulher que está com, né, ou o casal que está com algum ruído, um problema no casamento e precisa de ajuda, como é hoje, que está formatado o seu trabalho, como é que você pode ajudar? Então, hoje eu tenho mentorias para casais, tenho uma mentoria para que se chama Valoriza Mulher, que é justamente para essa essência, a identidade, a questão da mulher em si, e a mentoria para transição de carreira. Além do que, né, para as mulheres aí que não têm, né, essa condição, não sabe como fazer, tá com problemas, né, financeiros, eu tenho análise de perfil, que é algo que pode ajudar muito para o autoconhecimento, mas também um canal no Telegram, no Instagram, eu estou sempre ali fazendo, né, as postagens, Então, os primeiros trazendo. passinhos você já tem de graça para orientar Já nessa tem pessoa para e tem os compartilhar. serviços mais baratos até os individuais. Tem mentoria Exatamente. também em grupo? Isso, a Então, quiser mentoria é ou juntar aí alguns individual, casais ou juntar uma algumas galera. amigas aí para. Não é difícil, viu? Não Fechar um mesmo, grupo. não mesmo, Não é não não. mesmo. Então, se você se interessou pelo trabalho da Vanessa, quer saber mais sobre essa história, todos esses episódios da vida dela, né, que são inspiração e que tem muito a nos ensinar, aqui abaixo do vídeo estão os links dela, e você pode conhecer o perfil e ir em busca de todos esses materiais, ferramentas e conhecimento que ela está compartilhando conosco e transformando a vida aí de pessoas que querem, né, dar um passo a mais, se conhecer e evoluir enquanto pessoas e enquanto profissionais. Muito obrigada, Obrigada a Vanessa. você.